Olá, turma, tudo bem? Professor Vicente Ferreira, Filosofia, Escola Estadual Augusto Barbosa, segundo ano EJA. Vamos lá, né? Começar a semana, na metade da semana. Vamos começar lá. Podemos deixar a filosofia de lado, não. Espero que estejam todos bem com todos vocês, né? Tenham passado um feriado aí tranquilo, né? Com muita paz e harmonia. Conhecimento a priori e a posteriori. Olá, estudante. Nessa semana continuaremos nossos estudos abordando mais um aspecto do rico pensamento de Kant, sua filosofia transcendental. A palavra transcendental significa o tipo de conhecimento que investiga os princípios gerais, os conceitos da priori, que possibilitam a experiência sensível e conhecimento. Com isso, teremos ainda mais subsídios para uma reflexão crítica e profunda sobre o nosso conhecer e agir no mundo. Conhecimento a priori e posteriori. Deixa eu ligar um arzinho aqui, pessoal, que o tempo mudou um pouco. Conhecimento a priori e posteriori. Quando alguém diz esta bola é branca, afirma coisas com base em conhecimento sensível, que não apresenta necessidade lógica e universalidade. Kant chamou esse tipo de conhecimento de a posteriori, ou seja, conhecimento adquirido depois da experiência. Você realiza o ato, prova que aquilo adquiriu o conhecimento. Há, no entanto, outro tipo de conhecimento, alicerçado no raciocínio lógico, que ele denominou a priori, ou seja, anterior à experiência sensível. Exemplo: o casado não é solteiro. O triângulo tem 3 lados. Podemos perceber que esse tipo de afirmação, ou juízos, são estabelecidos em relação entre duas coisas, se baseiam no conceito da priori, ou seja, o predicado está implicado no sujeito ou faz parte do próprio conceito. Sendo assim, os juízos do conhecimento, a priori, são explicativos ou analíticos e nada acrescentam ao que já é conhecido. Já o conhecimento fundamentado, experiência, sensível, cujo predicado não é implicado ou o sujeito nem faz parte do conceito, são conhecimentos como juízos empíricos, aplicativos ou sintéticos. Os juízos analíticos são necessários, são assim e não podem ser de outro modo. E os juízos sintéticos são contingentes, não deste modo, muito embora possam ser de outro. Não resta dúvida de que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação nossa capacidade de conhecer, senão os objetivos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam-se de um mesmo as representações e, por outro lado, põem em movimento nossa faculdade intelectual e levam a acompanhá-las, ligá-las, separá-las, transformando assim a matéria bruta das duas impressões sensíveis num conhecimento que denomina experiência. Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com ele que todo conhecimento tem o seu início. Kant, Immanuel, Crítica da Razão Pura. Prever. Eu sou solteiro, então não sou casado. Eu estou prevendo que ser solteiro não é casado. Casado eu não sou, mas eu sei o que é ser solteiro. Então eu sei o que não é ser casado. Né? É o adverso daquilo que eu não sou. Né? Aquilo que eu penso que não sou, eu sou diferente. Estou me julgando por um ato que não sou. Então eu não sou aquilo. Então se eu não sou aquilo, eu sou algo diferente. Então eu não sou casado, então eu sou solteiro. Não passei pela questão do casamento, mas sou solteiro.
Há ainda juízos que são do mesmo tempo, sintéticos a priori. Sintético, pois envolve relações entre várias impressões sensíveis ou percepções distintas. A priori, porque englobam elementos da razão ou da capacidade de conhecer que são independentes da experiência sensível e a possibilitam. Se retirarmos das instituições empíricas, dos corpos e suas alterações, movimento, tudo que é empírico, a saber, o que pertence à sensação, restam ainda espaços e tempo, que são, portanto, intuições puras, nas quais as instituições empíricas se fundam a priori, e por isso não podem ser retiradas, mas precisamente por serem intuições puras, a priori, provam que são meras formas da nossa sensibilidade, que devem preencher toda intuição empírica. Isto é, percepção de objetos reais, e inconformidade com os quais objetos podem ser conhecidos a priori, embora é certo, apenas como aparecem para nós. Kant, Immanuel, prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Né? Aqui tem a referência, seria bom vocês pesquisarem algumas palavras difíceis a se falarem, às vezes o professor erra, fala novamente. Eu não faço vídeo cortando para maquiar o vídeo. Olha, o professor gaguejou. Não, estamos aqui como se estivéssemos numa sala de aula. Se eu falei errado, peço desculpas, falo novamente, né? O conhecimento na concepção kantiana é um composto entre sensibilidade e entendimento. A sensibilidade é a capacidade humana de receber as impressões sensíveis, de intuir. Já o entendimento é a capacidade de pensar as representações da percepção. Sem sensibilidade nenhum objeto nos seria dado. Sem um entendimento nenhum seria pensado. Pensamos em conteúdos, são vários. Instituições em conceitos são cegas. Kant, Immanuel, Crítica da Razão Pura. Outra citação, se vocês disponibilizarem um tempo para pesquisar na internet e lerem. Dessa forma, Kant estabelece o limite do conhecimento humano. Para que se conheça algo, esse algo tem de ser conformado pelas instituições a priori da sensibilidade, que são nas noções de espaço e de tempo, e pelos conceitos da priori do entendimento. Kant chama esse objeto conformado de fenômeno. Acontecer algo, né? Promover algo. O ser humano só pode conhecer a representação de um objeto como está representado. Lhe aparece na consciência, e esse parecer tem regras. Sem essas regras de conformação, o ser humano não receberia as impressões sensíveis, não criaria representações, não pensaria, portanto, não teria conhecimento. A investigação kantiana deixou claro o limite do conhecimento humano. Só podemos conhecer fenômenos, isto é, representações que são conformados pelas instituições da sensibilidade e pelas categorias do entendimento humano. Assim, é apenas por meio da forma da intuição sensorial que podemos intuir a priori, mas por esse meio podemos apenas conhecer objetos tal como eles podem aparecer para nós, para nossos sentidos, e não como podem ser si mesmos. Kant, Immanuel, prolegos a qualquer metafísica futura que possa nos apresentar-se como ciência. São Paulo, Estação da Liberdade, 2014, página 55 e 56. A referência para vocês lerem. Como essa linha de argumentação, Kant provocou uma revolução na teoria do conhecimento, que ele mesmo designou como virada copernicana na filosofia, reafirmando que o homem é o centro do conhecimento. O ser humano não é
agente passivo que só recebe informações, mas atua decisivamente na constituição do conhecimento e do que compreende como realidade. O conhecimento seria, em grande parte, produto da atividade do sujeito que conhece. Resumindo esse pedaço complicado, às vezes, para vocês, o conhecimento propriamente dito é aquele que tem na razão e no sujeito que exerce uma função. Você faz e sabe o que fez. Você realizou e pode me contar o que você fez. Você teve a experiência, uma experiência própria. Aí você fez aquela situação. Você fez a prova. Né? Aí se tornou real para você. O que não é real? Aquilo que te falam, aquilo que te contam. Aí você vai pensar se é real ou não. Real é aquilo que você pega, vivencia. Esse é o real. Se você pegar, eu vivenciei esse dia, eu peguei naquele material, eu sei o que é aquele sofrimento, você passou por ele. Esse é o real. Gostaria que vocês lessem, relessem, é um pouquinho complicado, mas é só questão de entendimento do autor, né? Seria bom vocês lerem Kant e tudo mais, né? Tirar um momento, que não é só de uma atividade de 3 folhas que vocês vão aprender Kant, o pensamento dele. Estou disponível, pode me encaminhar áudio, mensagem, vídeo, se quiserem, no privado, que estou disponível para sanar qualquer dúvidas, viu? Tenha uma ótima semana. Eu leio para vocês a semana, não é questão, mas o professor está lendo e tudo mais. Temos que manter uma metodologia. Vocês leem, alguém lê para vocês, dão uma explanada, expliquem, passem atividades, vocês façam as atividades. Há um círculo de aprendizagem, né? Então o vídeo aqui é mais um impulsionamento para vocês estudarem a mais. Tá? Estou à disposição de vocês. Tenham uma ótima noite. Encontro com vocês na próxima terça-feira. Abração.